de visão, né, política, e daí eles podem aparecer até dentro do próprio mandato, né? Ele pode aparecer aí durante esses próximos 4 anos. Mas eles vão ter que começar assim meio na deles, né, quietinho, ainda mais na primeira sessão. Eu sabia que o André do Prado, ele seria eleito, já tinha essa informação, ele seria eleito. O que me chama a atenção, eu falei 96, são 94 deputados, 55 foram reeleitos, né? E inclusive o nosso querido Sérgio aqui, que fez o Sérgio Victor, que fez um bom trabalho como deputado estadual, ele deixou a Assembleia Legislativa, né? Ele não foi reeleito, infelizmente, porque ele teve aí um bom trabalho, mas como Taubaté pulveriza votos, né? Região do Vale do Paraíba pulveriza votos, não tem aliança política aqui em Taubaté. Aqui a primeira coisa que se faz, não sai candidato, que daí você vai complicar para fulano, para ciclano, sabe? Para a gente misturar a liderança aqui, porque senão vai crescer muito esse, vai crescer muito aquele. Então isso daí é rasteira, é política rasteira. Porque se fosse política bem praticada no município, nós teríamos aí 2, 3 representantes, ou teríamos 2 representantes em Brasília, se fosse uma política bem feita em Taubaté. Mas a política de Taubaté ela é rasteira. Primeira coisa que se faz na política de Taubaté é puxar o tapete, é não deixar o outro crescer, é prejudicar aquele que está no governo, aquele que está no mandato, porque você tem intenção de votar depois, então segura o homem aí, não deixa ele trabalhar, independente de quem esteja lá no executivo, né? O que está fora age assim, né? E aqueles que fazem a política da cidade, eles não têm a visão de eleição para eleger, eles têm a visão para não deixar crescer lideranças locais, porque daí eles continuam bem aqui no seu quadrado, né? E a cidade que se dane, a cidade que precisa aí de uma boa representação lá na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, ela que se dane, desculpa o termo, mas politicamente é isso que se faz na cidade de Taubaté. E nós precisamos mudar. Depois chega na eleição, vem aquele papinho de candidato dizendo que, olha, você não pode votar em quem é de fora, vota em quem é da cidade, para que a gente tenha representantes, aquele mesmo papinho. Só que ele vai buscar o voto em São José, ele vai buscar o voto em São Paulo, ele faz alguém para conseguir voto para ele lá em São José do Rio Preto, Presidente Prudente, mas aqui o discurso que ele faz é para que o povo de Taubaté vote aqui, vote das pessoas aqui. E não adianta, porque você pulveriza, você coloca até bons candidatos aqui em Taubaté, mas você coloca 10. Coloca 3, 4, gente. Faz uma união política, né? Tem como fazer política a arte de conversar. A gente precisa de representantes. Mas pode ser que eu esteja sendo utópico, né? Que isso não seja realmente, não faça parte aí da realidade. Só para encerrar, o André do Prado assume a presidência da Assembleia e eu chamei aqui, me chamou a atenção uma frase dizendo que perdeu aí, né? O reinado PSDB perdeu lá na Assembleia Legislativa. Perdeu não, viu? Porque ele faz parte do grupo que colocou o André do Prado. Ele apenas saiu no sentido da presidência, né? Mas cá entre nós, politicamente no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa sempre foi um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Isso durante anos e anos com o PSDB. O governo era do PSDB, o presidente da Assembleia era do PSDB, né? Então era um conjunto ali e tudo mais. Eu acho que política não é assim, né? Assim como a Câmara Municipal, ela tem que ser forte no sentido de fiscalização e de acompanhamento da distribuição de verba pública da cidade, né? E a verba pública do Estado de uma forma inteligente, objetiva e também podemos dizer assim, justa, né? Justa para todas as regiões de Taubaté, da mesma forma funciona no estado de São Paulo. Mas eu vou falar uma coisa, viu? O PSDB que ficou presidindo lá, continua a mesma coisa, porque quem vai presidir agora é alguém aliado ao governo do Tarcísio.
é alguém do PL que vai ser o presidente. Então, meu amigo, na política mudam-se os nomes, mudam-se os perfis, mas a situação continua a mesma. O jogo político, ele é jogado da mesma forma. O que diferencia é a eficiência, para mais ou para menos, de um ou outro governante eleito pelo povo. E a gente torce sempre, né, para o bom desempenho daquele que tem a confiança popular. Mas que o jogo continua do mesmo jeito, eu não tenho dúvida nenhuma.